Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora Cast. Estou aqui mais uma vez com uma convidada super especial, veio de outra cidade para estar aqui conosco em uma conversa um pouco diferente. Ela é conhecida como a mulher que desafiou Deus. Ela tem uma história de milagre da sua vida, uma história também de superação. Ela foi uma atriz da Globo, então vocês fiquem aí comigo até o final do vídeo. Mas antes, pessoal, vou dar aqueles recadinhos importantes para vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu comentário, já vai deixando comentário enquanto você está assistindo a entrevista, porque eu acompanho todos e o comentário é super importante para o engajamento do vídeo. E esse podcast, ele é um oferecimento do Jonas Bressan, que tem o melhor curso de inglês na internet. Então, se você precisa aprender inglês, de repente, para viajar para o exterior, ganhar uma promoção no seu trabalho, o inglês ele é primordial hoje em dia, não podemos ficar sem. E aqui no canal Caixa de Pandora, nós conseguimos um baita desconto para vocês, de 697 por 12 de R$ 39,70, menos de R$ 40 por mês. Ou então você pode pagar à vista por R$ 397. É um descontão aí para vocês de mais de 50%, então não percam essa oportunidade. Acesse o link que estará aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado e também no box de informações para você adquirir o seu curso de inglês e finalmente aprender a falar inglês. Agora eu vou apresentar aqui nossa convidada especial, Marta Anders. Muito obrigada, Marta, por ter vindo até aqui em uma viagem cansativa, né? É verdade. Muito obrigada, é um prazer te receber. Igualmente, querida, eu agradeço muito. Vou repetir meu nome aqui. Marta Anders, 80 anos de idade, 40 anos de fé. Estou aqui agora com a Giovana, essa moça linda. Meu Deus, ela é linda. Pessoalmente, ainda mais. Para ela me fazer perguntas que, aliás, eu nunca respondi em nenhuma entrevista. Muito bom, nossa, muito obrigada, foi muito legal. Eu tentei conversar com a Marta, fiquei mandando comentário, fui comentando lá no seu Instagram de pouco, porque eu conheci o seu testemunho através da minha mãe, que está aqui assistindo a gente de perto. Minha mãe falou assim: assiste o testemunho dela, uma ex-atriz da Globo, Deus fez um milagre na vida dela. No começo eu falei, não vou assistir não, depois eu assisto, porque manda às vezes muita coisa. Quando eu parei para assistir, quando eu escutei a primeira frase, eu fui inteiro. O testemunho de mais de uma hora. Obrigada, Elisânia. Muito obrigada, viu? Que ótimo. E agora eu trouxe você principalmente para contar aí para minha audiência e também para espalhar para mais pessoas esse testemunho tão maravilhoso de milagre. É um caso que eu diria que é da polícia científica, porque os programas da Giovana, eles pendem para policial. Eu amo, né? Assisto todos. Então, o meu caso é quase um caso de polícia. Porque como é que eu estou viva para contar isso aqui? Eu não tenho provas da minha história, não tenho documento da minha história, mas a maior prova eu tenho. Eu estou viva aqui para contar. A prova viva do milagre. Do milagre. E eu, sinceramente, duvidava de que pudesse existir milagre, mas existe. Eu sou um milagre. Mas vamos começar aí do começo. Antes, deixa eu apresentar seu livro. Você escreveu um livro, né, sobre toda a sua história. Eu e meu filho, Albert, que é testemunha da história, né? Certo. Ele é coautor. É a mulher que desafiou a Deus. Pelo direito de viver e criar meu filho. Eu desafiei a Deus para criar meu filho. Não foi por... E também não acreditava que Deus existe. Eu não sabia. Quando eu desafiei, foi um ato de desespero, porque eu ia deixar um filho órfão com 5 aninhos. Então, eu tinha 29 anos, então eu não aguentei. Falei, se existisse um Deus, que injustiça! Eu quero falar com ele. O que eu fiz para merecer isso? Meu filho agora é coautor do livro. Está com a mamãe até hoje. Mora a 5 minutos da minha casa. Ai, que maravilha. É um advogado, professor de inglês britânico e uma prova viva do nosso milagre. Deus existe. Vamos começar aí do início da sua vida. Onde você nasceu? Em qual ano? Ela quer saber, confirmar a minha idade. Eu não tenho complexo de idade. Não tenho mesmo. Que bom que eu não tenho. Graças né? a Deus, não. Maravilhoso. Inclusive, a pessoa chegar na minha idade, pelo que eu passei na vida,
viva já é uma maravilha. Agora, chegar viva e sem barriga E linda. é melhor ainda. E com a cintura fina, não é, Elisângela? Olha, é verdade, ela tem a cintura fina. Gente, eu só tenho que agradecer. O tempo todo agradecer. Apesar das cirurgias na face, dos defeitos, das assinaturas de Jesus na minha face, apesar de tudo isso, eu sou muito grata a Deus por existir. E eu nasci no Espírito Santo. Espírito Santo. Eu sou capixaba. Um dos lugares, um dos endereços de sol e mar mais lindos do mundo. Eu nasci. A praia de Vila Velha, onde minha família toda mora até hoje. Meu irmão Ulisses, advogado, meu irmão Jorge Anders, médico, minha mãe centenária. Porque se eu tenho 80, qual é a idade dela? Mas sua mãe está viva? Vivíssima. Mora sozinha, não gosta de empregada. Cuida de tudo. Tem um jardim dentro de casa. Mora de frente para o mar. Nossa. É a famosa Dona Ormi, minha mãe. Agora, eu moro em Belo Horizonte. Tomei emprestado um endereço lá. Porque também é uma das melhores cidades do mundo para se viver. Não posso falar muito elogio, não, que isso aumenta o preço de tudo lá. É verdade. Entendeu? Já está caro. Já está tudo muito caro, né? Nossa, mais caro que São Paulo. E aí você nasceu... Nasci no Espírito Santo, lá em Vila Velha. Agora, eu não nasci em Vila Velha. Eu nasci num bairro de operários da Vale do Rio Doce. Meu pai era ferroviário. Uhum. Mamãe, costureira. De alta costura. Então, vocês tinham uma vida boa financeira? Muito simples. Muito simples, A gente só comia galinha de domingo. Ah, é? Isso também porque era eu nasci logo depois da guerra, da bomba de Hiroshima. Eu sempre digo que eu nasci ao som de Glenn Miller, a grande orquestra de Glenn Miller, e da bomba atômica, dia 6 de agosto. Eu nasci em 1945. 45. E lá, o trem da Vale passava no meu quintal e eu fui criada vendo fantasmas na minha casa. Como assim, fantasmas? Nós éramos espírita, tinha sessões espíritas lá em casa. Não estou falando mal dos espíritas, hein? Eu já fui espírita. Mas quando a gente ilustra o sábio, se ele realmente é sábio, ele fica ainda mais sábio. Eu, de noite, quando apagavam todas as luzes, eu via aqueles espíritos através da parede do meu quarto. Não precisava de parede, eu via tudo. Então, eu fui uma criança muito apavorada, assustada. Eu via aquelas pessoas até um dia que um desses seres me viu, notou que eu via. E ele, então, se aproximou de mim, entrou dentro da parede. É como se existisse mais uma dimensão na Terra. O vidente vê através dessa dimensão. Assim que eu defino no meu livro sobre essas visões que eu tinha. Não era uma visão, eu via o que estava acontecendo numa outra dimensão paralela a essa nossa. Tá? Na Bíblia é chamada Hades, mundo dos mortos. Uhum. Isso não estou falando nada fora da Bíblia. Então, eu vi aquilo e o alívio que eu tinha é quando o trem da Vale passava sacudindo tudo, que eu tinha uns momentos para respirar, e quando o trem da Vale ia embora, eu continuava a ver tudo aquilo. Até que vocês, lendo o meu livro, vão ver o momento que o líder desses espíritos, que era uma fêmea, uma mulher, me viu. E dali para frente mudaram as coisas na minha casa. As sessões espíritas mudaram, planos foram mudados. Mas qual o impacto que ela teve? Por que ela mudou as coisas? Porque ela viu que eu os via. As sessões espíritas aconteciam na sua casa? Na sala da minha casa. Aí, o que aconteceu? Dali para frente, eu comecei a ouvir dos guias que eu ia ter uma morte rápida, trágica, sofrida,
mas que eu me consolasse. E ainda citavam Jesus, hein? Porque Jesus tinha sofrido também calado, que eu ficasse quieta, sofresse sossegada. Foi quando dali para frente eu ganhei o concurso de Miss Espírito Santo. Embora eu tenha sido uma moça pobre, né? O vestido que eu fui para o concurso era emprestado. Era um vestido emprestado, sapato emprestado. Quantos anos você tinha nessa época? 17. 17. E você ainda via, desde criança você viu espíritos? Vi tudo isso. Dali para frente diminuíram as visões. Aí começou a acontecer o que era previsto. Nas sessões. Já haviam falado tudo o que aconteceu na sua vida? Mais ou menos. Do que ia acontecer. Quer dizer, existe... Quando você não tem uma aliança com Deus, falo isso hoje em dia porque sou evangélica, hoje em dia, você tem uma aliança com a oposição. Tá? E então, aqui é um plano também. É o chamado destino. Tinha um destino. Só que quando a gente se converte, esse destino é destruído e a nossa vida entra em um plano. Jesus diz, eu tenho um plano para você. Ele faz um novo plano. Meu destino foi destruído, senão eu nunca estaria aqui viva contando para vocês. E aí, fui Miss. Ganhei da moça mais linda que você possa imaginar. Eu com roupa emprestada, imitei ela andar, porque eu não sabia. Nunca tinha pisado naquele clube, porque era clube de gente muito rica. Eu morava num bairro chamado Paú, só de operário, casinhas simples, minha mãe costureira. Então, e eu com muitos irmãos. Aí, dali eu fui para o Rio de Janeiro ser modelo. Mas quantos irmãos você tinha? Nós somos em 6, bastante, né? Até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. E ali éramos os 6, meu pai só que trabalhava, ganhava melhor, por isso eu tinha que fazer tudo emprestado. Só que eu ganhei no dia. Os 70 juízes daquele clube, eu conto aqui o concurso de Miss no meu livro, daquele clube, os 70 juízes foram ao clube votar na minha opositora, na outra Miss. Imagina, uma moça lá daquele bairro pobre vai ganhar para Miss naquele tempo, concurso de Miss parava o Brasil. Tá? Era mais do que campeonato de futebol. A nação Todos parava. acompanhavam? Todo mundo acompanhava. Saía no jornal? Saía todos os jornais, nas revistas mais importantes do Brasil. E eu, no dia, ganhei segundo. Os juízes mesmo declararam pelo discurso. Não foi pela beleza. Ah, mas pela beleza também. Não, talvez também. Mas ela também era linda, minha concorrente. Então, E você que se inscreveu nesse concurso? Você não, já meu tinha pai, vontade? eu fui convidada, meu pai aprovou, um caça-talentos me seguiu, da escola que eu estudava até a minha casa, e me convidou, meu pai aceitou, e houve o concurso. Dali eu tive a chance de ir ao Rio. E foi quando me descobriram, no Rio de Janeiro, me levaram para a TV Globo e eu fui ser modelo, passarelas. TV Globo tinha muito show, então eu trabalhava naqueles shows. Mas calma, você foi para o Rio e você foi morar sozinha no Rio de Janeiro ou você ficou em alguma... Eu tinha uma tia. Ah, você tinha uma tia no Rio de Janeiro, você ficou lá com ela. E seus pais, diante disso? Ficaram... Não, meu pai e minha mãe aprovavam. Aprovavam 100%. Totalmente. E você tinha 18 anos já nessa época? Por aí, 18 anos, 19. Aí eu fui Miss. Quando eu apareci na Globo, um rei da noite, chamado Carlos Machado. Ele foi o maior diretor de teatro do show, do Rio de Janeiro, junto com Walter Pinto, que já não trabalhava mais, nenhum dos dois trabalhavam mais. Mas ele fez uma reentrada na noite do Rio. E lá na televisão, com todas aquelas atrizes e modelos, ele me escolheu para ser estrela do espetáculo dele, Carlos Machado. No teatro, desse espetáculo? No teatro. Era um teatro só de shows, chamado Carlos Gomes, que era assim, um espetáculo de teatro. É até hoje tombado historicamente no Rio de Janeiro esse teatro. E eu já pisei de estrela. Eu que não sabia nem andar de sapato alto, eu já pisei de estrela como na Broadway, toda coberta de plumas, paetês e tal. E fui
lançada no teatro. Na televisão, também fui chamada pelo J.B. Tanco para estrelar um filme. E eu fiz esse filme. E depois fiz um que até hoje ele é premiado, de Júlio Bressani, Eu e Grande Otelo. A gente tem a foto aí, né, Matheus? Põe aí a foto dela com o Grande Otelo. Isso, com o Grande Otelo, que ele tinha 1,20 m de altura. Grande Otelo, e eu sou enorme. Quanto você tem de altura? 72, Olha, 1,72. Nossa, bem alta. Aí. Isso. Olha que linda. Isso. Que corpo bonito. É isso aí. Você e o Grande Otelo, Marta Anderson. E eu tinha acabado de fazer uma novela na Globo chamada O Bem Amado. Eu era namorada do Jardel Filho, o ruivo mais lindo do Brasil na ocasião. Tem foto minha também. Esse. Aí você já estava com que idade, mais ou menos? Eu não lembro. Mas você aconteceram as 20 e poucos, né? Tudo aconteceu rápido para você? Foi muito rápido. Já pisei de estrela, nunca fui girl. E você não tinha medo, não tinha receio, nada? Eu morria de medo de tudo. Todo mundo tem medo, mas aí eu enfrento o medo. Mas você fez curso de teatro, nada? Nada, mas eu desde pequenininha, desde o grupo escolar, eu era baliza da escola e montava teatro da escola. Então meu pai também me ensinou e eu era declamadora dos jantares do Lions Club Rotary. Eu ia e declamava Catulo da Paixão Cearense e Augusto dos Anjos nos jantares de luxo daquela época, né? Sim. E meu pai tinha um orgulho enorme, por isso que ele nunca foi contra. Então, eu e Jardel, eu tinha acabado de dar o primeiro beijo num ator na minha vida, que era o Jardel Filho. E foi horrível para mim. Foi difícil para você? Por quê? Porque eu tive uma criação muito da época, né? De família da época, muito cheia de, assim, preconceitos e dicas. E eles estavam certos, não estavam errados, não. E eu acompanhei tudo isso. Eu não queria beijar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, mas, ao mesmo tempo, também eu queria ser atriz. Então, o meu primeiro beijo foi com Jardel Filho, que, lamentavelmente, ele, logo depois, alguns anos depois, ele morreu. E eu, em seguida ao beijo com Jardel, sou chamada pelo Júlio Bressani para fazer O Rei do Baralho com o Grande Otelo, de 1,20 m. E ele mandou eu beijar Grande Otelo, desse tamanhozinho. E eu tive que beijar, Giovana. Olha que sacrifício. Eu tive que beijar. Eu tive que abaixar até Grande Otelo, lá embaixo. Só que ele era grande, né? No nome e na interpretação. Porque o Grande Otelo foi um dos maiores atores do Brasil, elogiado, inclusive, por Orson Welles, dos Estados Unidos. Mas eu beijei. Quando eu olhei, a boca parecia uma flor. Eu falei, eu vou beijar assim mesmo. Beijei morrendo de vergonha, tanto do Jardel quanto dele. O louro e o chocolate foram meus 2 primeiros beijos. Logo de cara eu percebi que atriz eu não era. Falei, não, eu sou intérprete. Atriz, não é, se eu tiver que sair beijando todo mundo por aí, eu não vou gostar disso. Aí, realmente... Mas eles me chamavam mais por causa da beleza. Sim, mas você atuava bem. Eu vi alguns trechos. De quê? Do filme? De alguns filmes, alguns trabalhos que você fez como atriz. Um que você parece que é um cigarro bem comprido, assim, que você tá segurando. Não, ali não é trabalho, ali era posar. Aquilo ali é estúdio. Nisso eu me dava muito bem com isso. Não, mas eu vi um vídeo também seu, você atuando assim. Eu acho que era com o Grande Otelo. É que eu vi bastante vídeos seus. Isso aí eu não pode ser com o Grande Otelo. Pode ser. E você falando assim com ele e tal. Pode ser na novela O Bem Amado. Pode ser. Não, o Espigão que eu usava uma piteira. Uma piteira. Isso, você tá com uma piteira e com um cigarro na ponta. Isso. E aí você falava muito bem, muito naturalmente. Parece, né? Por dentro está super nervosa, né? Super nervosa. Agora, me dá um texto para fazer a minha forma, a minha maneira, aí eu me dou muito bem. Ou seja, eu sou intérprete. Atriz era mais pela beleza e eu tinha o maior salário. Maior salário de todo mundo para aparecer de maiô, para aparecer de biquíni, para pisar no palco. Era um enfeite.
das apresentações, né? E, inclusive, eu trabalhei com diretores muito famosos. Eu trabalhei numa peça no Teatro Copacabana Palace, Nossa. de João Bittencourt, uma comédia francesa. Trabalhei no antigo Teatro Mesbla, uma comédia inglesa. Eu trabalhei com Flávio Rangel, o maior diretor de teatro de todos os tempos do Brasil. E na Globo, Regis Cardoso, né, o grande Dias Gomes, adorava ir para o estúdio me ver gravar. Porque de vez em quando parava de gravar e eu dizia, eu não quero beijar mais ninguém, não aguento, foi embora. E eles se divertiam, porque eu falava a verdade. Então, a Globo, para mim, é muito querida. Eu quero dizer isso porque de vez em quando aparece um desocupado que tem raiva de tudo e quer estragar a mensagem alheia, que edita coisas de meus vídeos, como se eu falasse mal da Globo. Conversa. Você tem um carinho por ter começado lá? Demais, demais, Giovana. Eu não só comecei, como eu tive grandes amigos, e depois da tragédia que aconteceu na minha vida, eles me apoiaram muito. Ficaram ao seu lado? Ficaram do meu lado, criaram um papel para mim. Criaram um personagem que eu cobria o defeito do rosto com cabelo, inspirado numa atriz de Hollywood chamada Mel Britten. Aqui, criaram só para mim. Era o que eu usava, piteira, que você viu, e contracenei com Cadu Moliterno, que está aí trabalhando até hoje na televisão. Só que o Cadu nunca beijei ele, não. Era o namorado dele na novela, mas não precisei beijar o Cadu, não. E aí você fez bastante novelas e filmes? Filmes, teatro, cinema, muito. Só que o cinema nacional daquele tempo, que agora, naquela época, naquela década, e que agora é estudado como matéria de faculdade de cinema, era um cinema péssimo. Eu tinha muita vergonha do cinema nacional naquela época. Eu tinha vergonha. Eu não olhava aqueles filmes, você falou em atuação e tudo, eu não olho, porque muito ruim, eram péssimos, com exceção do Júlio Bressani e de alguns outros, J.B. Tanco, e alguns outros, poucos, Bruno Barreto, trabalhei com ele. Fora isso, era coisa de muito baixo nível. Muito. Melhorou muito, né? Não, agora está melhorando muito. Foi melhorando cada vez mais, né? Mas agora, olha só, 40, 50 anos depois, né? E você continua participando de concursos de beleza, fazendo desfiles? Continuei participando de tudo isso. Fui chamada para mais uma novela na Globo. E eu me lembro, Giovana, quando eu fui chamada para fazer uma novela chamada Saramandaia, de Dias Gomes também. Essa novela eu ia fazer uma Marilyn, que era a minha especialidade no teatro. Eles me chamaram por causa disso, e na própria novela O Bem Amado, que eu contracenava com Lima Duarte, que incrivelmente também está vivo até hoje, atuando, né? Lima Duarte. E quando me chamaram, é por causa do papel que eu fazia. Ele fazia o Zeca Diabo, e eu fazia a irmã do Zeca Diabo, que era uma loura Marilyn, que cantava na boate do Hotel de Sucupira, e minha rival era a belíssima atriz Sandra Breia. Na época, nós duas, eu e ela, éramos as mulheres mais bonitas do Brasil, segundo a mídia, né? A imprensa dizia que nós éramos das mais belas do Brasil, e fui muitos anos eleita com ela também, com Sandra Breia, e uma das mais belas do mundo. E nessa ocasião, então, a Globo me chamou de novo para a novela Saramandaia, que eu não consegui responder. Eles começaram a me procurar pelos jornais, começaram a colocar chamadas na imprensa, e simplesmente, cadê a Marta Anderson? Era assim que me chamavam. Cadê? Ela desapareceu. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: eu estava deitada, dormindo,
Quando eu me virei de noite, eu senti uma picada de um inseto no rosto, como se fosse um alfinete. De manhã, quando eu acordei, eu corri para o espelho. Quando eu olhei no espelho, tinha uma pequena bolha. Pequena, parecia uma picada de mosquito mesmo. Só que não era. Alguns dias depois, ficou do tamanho de uma ervilha na face. A essa altura, eu estava brigando na justiça pela posse e guarda do meu filho Albert. Ah, você já tinha se casado. Já tinha casado e separado. Você se casou 2 vezes, não foi? Uma vez com um dos diretores da TV Globo, mas diretor interno. Não adianta nem dizer o nome, porque ele é da parte interna da Globo. E me separei com 2 anos. De casamento? De casamento. Por que que não deu certo? Não havia amor ali, não. Não? Não havia. Havia, sim, aquele ambiente de televisão, né? Aquele ambiente de colegas, de atriz, de camarins. E aí veio o casamento. Não foi uma coisa que eu me apaixonasse, nem ele. E ele era mais velho que você? Não. É a mesma Era idade? mais ou menos a mesma idade, sabe? E um rapaz abençoado, maravilhoso, que eu não tenho nada que dizer contra ele. E, em seguida, é que eu me apaixonei por um rapaz no corredor da TV Globo. Ele era um empresário da Globo. E, como vi, passaram-se 2, 3 anos que havia um relacionamento violento dele, por causa de ciúme. Ele era ciumento e violento com você? Era. Ciumento e violento. E não existiam essas leis de hoje em dia, Giovana. E você era atriz, tinha que contracenar com as pessoas. E ele não suportava. Ele te conheceu sendo atriz, mesmo assim não suportava. Uhum. Me conheceu dentro do corredor da Globo. E aí foi quando nós nos separamos e houve uma separação perigosa. Ele começou a me perseguir. Raptou meu filho Albert, pequenininho, e eu fiquei 1 ano sem ver meu filho. Esse foi o começo do meu calvário. O sofrimento de saber que meu filho estava nas mãos de uma pessoa que poderia fazer até algum mal contra ele, mas não fez. Até que ele amava os filhos. Uhum. Mas o meu sofrimento era muito grande, porque seria uma vingança. E eu comecei a sofrer ali. No meio de tudo isso, nessa angústia da ausência do meu menino, é que apareceu essa bolha no meu rosto. E nessa época você continuava tendo alguma religião? Você continuava frequentando Continuava espírita. No meu livro, eu quero até avisar as pessoas. Eu começo o livro como uma pessoa, uma atriz. As minhas citações são de personagens literários e tal, autores de livros, de filmes, Shakespeare, Groucho Marx. E, aliás, a parte literária, meu filho que colocou no livro. E deu um toque espetacular. Até eu ser curada. Até eu chegar a isso. Até ali, eu não era uma cristã. Tá? Eu falava em Cristo, mas não seguia Cristo. Eu seguia aos guias. Então, e você continuava participando de sessões espíritas? Participando de tudo e muito apoiada por muitos colegas artistas, que também era uma religião muito usada na época pelos dentro da TV Globo? Artistas, em todos os canais. Na Globo, no cinema, no teatro. Os artistas eram muito ligados ao espiritismo de vários níveis e de várias matizes, vamos dizer assim, né? Africana, tinha também o kardecismo, eu era kardecista. Então, continuei. Procurei os guias, tá? Cadê? Vamos lá. Quando apareceu essa ervilha, que era uma bolha do tamanho de uma ervilha. De uma ervilha, por baixo da pele. Dias depois, virou o tamanho de uma azeitona. Aí eu comecei a procurar médicos. Espiritismo. Você já começou a ficar preocupada? Já. Você já imaginava que era algo... Não. Imaginei nada. Nada? Mas pensei que era algo grave, mas nunca tão grave como era. E procurei rezar em muitas igrejas. Eu fui em Cristo de Porto das Caixas, eu fui
subi o Convento da Penha, lá na minha terra. E nesse dia que eu subi, tinha um cantor muito famoso que subiu comigo. Era o Altemar Dutra, um cantor extraordinário da minha época, dessa época, um sucesso. E o Altemar colocou uma cabeça de cera na Sala dos Milagres do Convento da Penha. E logo 3 meses depois ele morreu com um tumor no cérebro, na cabeça. Eu não coloquei nada, mas subi de joelho, ajoelhada, não melhorou nada. Não teve resultado. E eu continuei, me escondi da Globo, me escondi do teatro. Nessa ocasião, eu cheguei a ser chamada para ir para os Estados Unidos fazer um teste para fazer o papel da Marilyn Monroe num filme da vida dela. Ela já tinha morrido. Uhum. Tá? Cheguei a ter todas essas oportunidades e me escondendo, e me escondendo, e me escondendo. Ganhei meu filho na justiça, posse e guarda. Continuei me escondendo e eu com aquele meninozinho dentro de casa, eu botava a mão naquele caroço que já era do tamanho de um ovo. Foi crescendo assim e ninguém descobria o que era? Ninguém. E você ia atrás, e também em sessões espíritas para ter alguma resposta? Não sabiam, ninguém me orientou de nada, só diziam para mim, grandes médiuns que eu fui, só diziam para mim assim, a sua missão na Terra acabou. Ah, é? Está encerrada, não tem jeito. Falava isso? Aí eu me lembrei das sessões, quando eu era mocinha, né? Uhum. As sessões disseram que eu ia ter uma vida curta, cheia de sofrimento, que eu sofresse calada e resignada. Sofresse calada e resignada. Bom, procurei tudo, procurei os guias. Fiz despacho, oferenda para Iemanjá. Eu era a primeira vestida de Iemanjá que saía em Copacabana dia 1º de ano. Procurei todos eles, não tive resposta, não tive melhora. E foi quando a medicina fez uma biópsia. Certo. E o resultado dessa biópsia veio quando eu estava dentro do Instituto de Hematologia no Rio de Janeiro, que para fazer meu filme documentário eu vou lá pegar minha ficha, filmar na porta de todos esses lugares que eu estou citando. E quando eu cheguei lá, 9 médicos em pé na minha frente, Giovana. De cabeça baixa, os médicos. E eu em pé na frente deles, assustada, sem saber o que era. Estava assustada. Claro. Muito, né? Mas sem saber o que era. Aí um deles, com papel na mão, disse: nós lamentamos muito o que vamos dizer para você, mas a biópsia deu que você está com câncer linfático, linfossarcoma, e você tem muito pouco tempo de vida. Se prepare. Qual foi sua sensação? Você se lembra quando você ouviu isso? Eu lembro direitinho porque eu posso comparar com o granulado de uma TV, quando sai do ar, aquele granulado. Sei. Aquilo foi surgindo do chão e cobrindo os médicos. E o ouvido zumbindo. Eu não lembro como eu saí dali, mas eu me lembro quando eu cheguei na frente do instituto para tomar um táxi. Nessa hora que eu estiquei a mão para o táxi, eu caí de joelhos. E o táxi parou, eu entrei de joelho no táxi. A calça comprida que eu estava rasgou nos 2 joelhos, que eu caí com muita força. E fui embora, abraçar meu filho, porque eu tinha muito pouco tempo. Esse abraço, eu nunca esqueci. Espero que a gente consiga fazer isso no filme documentário, para vocês saberem que eu não conheço até hoje uma pessoa viva que tenha sofrido o que eu sofri e está viva. Não conheço. Aí começou um desespero na minha vida por querer prolongar esse tempo de ficar com meu filho. Aí eu comecei a procurar hospitais, médico, Instituto de Oncologia. Vocês não têm ideia do que é
sentar numa sala, naquela época, anos 70, não tinha cura para câncer, não tinha esperança, não tinha tratamento de espécie alguma para isso. Era só paliativo, né? Só para suportar a dor, né? Suportar a dor, e tinha algo que apressava a morte e piorava a dor. Chamava cobalto. Cobalto equivale à quimioterapia de hoje em dia e à radioterapia. Eu queria pedir a minha querida que pegasse na minha bolsa o remedinho de eu botar no nariz, porque é muito emocionante. Claro. Eu contar isso. E até hoje, obrigada, querida, até hoje eu não consigo deixar de me emocionar com isso. De lembrar da sensação, né, Marta? Lembrar. De receber uma notícia dessa naquela época. E eu, que era tão linda, de repente aquele tumor rompeu a carne e começou a escorrer no meu rosto, pedaço de carne apodrecida. E crescia dia após dia, Marta? Era rápido o crescimento? Dia após dia. Quando eu acordava de manhã, que eu botava a mão no rosto, ele estava maior e maior. E eu fazendo curativo para meu filho não ver. Seu filho tinha quantos anos? 5 aninhos? Uns 3, 4 aninhos. Aí eu, 4. E morava só você e ele? Eu e ele. E eu tateava com a mão. E aquilo foi crescendo e espalhando. E tomou a vista esquerda. Empurrou a boca, veio para cá, apareceu outra, obrigada, outra chaga na mama esquerda, outra nas costas. Ah, se espalhou pelo corpo? Espalhou. Uma no rosto, uma na mama. Por dentro do corpo também tinha uma na garganta, que começou a fechar a minha garganta. Gente, eu sou um milagre estar aqui falando para vocês. Isso não é normal, eu sei que isso não é normal. E eu nem sei por quê. Nem sei explicar a razão de eu estar aqui. Eu não sou boa, eu não sou humilde. Eu sou normal. E não sei por que isso aconteceu. E nem por que esse mal tão grande também aconteceu comigo. Foi uma coisa injusta. Injusta. Essa vida é injusta. Não tem explicação. Só encontrei mais tarde explicação na Bíblia para isso. Então, aquilo grande rompeu, começou a escorrer, era preto. O dia que eu vi aquilo, aquele buraco fundo, eu quebrei todos os espelhos da minha casa, tapei o azulejo para eu não ver, porque ele já estava com quase 10 centímetros de altura. A mama eu botava meio metro de atadura e puxava aquilo de manhã. Aí eu quebrei tudo. E você sentia muita dor nessa época, Marta? Como Muita. que era? E te passaram algum medicamento? Nada? Não tinha nada para ajudar? Nada. A dor era demais, era tão grande e só tinha alívio quando eu botava a cabeça dentro do congelador da geladeira. Eu abria a geladeira e ficava recebendo aquele ar gelado. Nossa. E quando você se sustentava com o seu trabalho de atriz, a partir desse momento você não poderia Nada. mais. Então eu comecei a vender tudo que tinha dentro de casa. A minha família começou a mandar alguma coisa para mim de valor, de dinheiro, para ajudar. Mas, quando chegou um certo momento, eu fui num grande médico, o nome dele nunca vai ser esquecido, Dr. Elias Azulay, de Ipanema. Ele, claro que dali para frente, ninguém me cobrava consulta mais. O táxi não cobrava o táxi para mim. Por causa que via a sua situação. Porque via. Por isso que eu entrei no hotel, ninguém sabe. Mas eu cheguei ontem e já fui recebida no hotel com uma cortesia. Verdade. E ninguém sabe nem meu nome lá. É algo sobrenatural que me acompanha. Eu já fui recebida como uma sacerdotisa divina. Que nós somos, né? Seremos reis e sacerdotes, né? Eu já fui recebida. É uma compensação do que eu sofri.
o que eu tenho recebido depois da minha conversão. Então, naquele desespero, esse doutor Elias Azulay me deu um quarto para morrer dignamente na Santa Casa de Misericórdia, porque eu já não tinha condição de ficar em casa com meu filho. Minha mãe veio para me levar no hospital, minha mãe está aí assistindo também, viva até hoje, sabe disso, e ela providenciou para alguém tomar conta do meu filho, uma das babás, né? Uma das pessoas que moravam na minha família, chamada Deolinda, ela acabou me ajudando a criar o Albert, ela ficou com o Albert, e a minha mãe entrou comigo na Santa Casa. Eu quero ir lá no Rio de Janeiro, filmar a escadaria da Santa Casa antes que ela seja desativada, para botar no meu documentário. Mas quando eu subi aquela escadaria, a Santa Casa ainda fervilhava. Era doente descendo, doente subindo. E quando eu subi a escadaria, degrau por degrau, com a minha mãe, ela me segurando, eu já estava com a metade da face toda coberta de atadura e um chapéu de palha na frente para evitar insetos, porque os insetos ficavam rondando em volta daquela carne apodrecida. Tinha 10 centímetros, você de falou? Altura. De altura. É isso aqui, ó. É isso. Tem uma foto aí que você tem, que eu tô com uma atadura. Coloca a da atadura, Matheus. Atadura. Uhum. Essa foto tem uma mão. Pela mão que está na foto, você vê essa. Olha a altura da mão. Uhum. Essa mão era a mão da minha mãe. Não era a minha mão. Tá? Fazia quanto tempo que você estava passando por isso? Já quando você foi para Santa Isso Casa? durou quase 2 anos sofrendo. Em casa? Em casa, sofrendo, vendo-os crescer, ninguém podendo fazer nada, eu subindo Convento da Penha, com o Temar Dutra, eu subindo Porto das Caixas, beijando a estátua de Cristo num caixão de vidro, eu procurando os maiores médiuns do Brasil, os mais famosos, e todos os guias diziam que minha missão tinha sido encerrada. Você tentou fazer pacto, alguma coisa do tipo? Não. Nessas religiões, não, nada? Nada, que bom, né, Graças que eu não a Deus. fiz. Que bom, tá? Que bom. Meu pacto, vocês vão ver agorinha mesmo que eu vou contar com quem foi. Olha, como é que eu tive essa cabeça, gente? Que pergunta boa, hein, Giovana? Obrigada. Que coisa boa. Essa menina é uma estrela em ascensão, no jornalismo e na internet. Então, eu cheguei, quando eu subi com a minha mãe, eu subi achando que eu nunca mais ia descer aquela escada, e eu nunca esqueci do corredor, os doentes passando e eu chegando. Me deram um quarto lá no fundo. Fiquei devendo isso ao doutor Elias Azulay, que era o diretor da Santa Casa. E fiquei devendo isso à própria Santa Casa. Que pena que houve fraude e estão tentando fechar e demolir a Santa Casa. Mas eu vou lá antes. Então, quando eu cheguei naquele quarto, tinha uma janela de grade pelo lado de fora. Um leito, uma poltroninha, um banheiro, e nessa janela, eu segurei na janela, olhei na grade, tinha um pedaço de cimentado, o muro centenário da Santa Casa e a pilha de colchões dos mortos daquela noite. Meu Deus. Eu olhei aqueles colchões ensanguentados e disse: quando é que o meu colchão vai para ali? A freira que me atendeu chamava irmã Odila, trabalhava há 32 anos na Santa Casa. Os médicos, todos sentindo muito, sem poder fazer nada, por isso que hoje em dia meus médicos se convertem. Que coisa maravilhosa. Só em ler meu histórico. Só em ler. Quantos anos você tinha nessa época? Eu estava com mais ou menos 28 para 29 anos. Super nova, super vaidosa. Super linda super eu era. Linda. E me lembro que passaram a reprise da novela O Bem Amado e me levaram para ver, porque eu já estava cega da vista esquerda. Tiveram que me conduzir. Quando eu olhei que eu aparecia no vídeo, aquela foto do Jardel e tal, aquele cabelo bem louro,
iluminava o quarto. Eu só via com a vista direita. A esquerda o tumor já tinha alcançado. Muitos fatos extraordinários aconteceram ali, que são esclarecidos, contados e documentados no meu livro. Tá? Visões, experiências sobrenaturais, até que um dia aconteceu uma experiência diferente. Parecia que tinha mudado o comando. Uma coisa Como assim? extraordinária. É melhor no livro, mas eu vou dar um resumo, Giovana. Tá. Eu fui transferida do meu quarto para a enfermaria, porque eles precisaram do quarto por uns dias. E quando eu estou deitada na enfermaria, tem essa foto. Tiraram uma foto minha com um chapéu de palha em cima daqui e uma enfermeira mudando soro. Eram vários leitos de um lado, leitos do outro, e eu deitada em um deles, e estava vazio, só tinha uma senhora do meu lado nesse dia. E quando chegou de tarde, bem de tarde, a moça da portaria, a enfermeira que ficava na porta, estava meio dormindo, meio sonolenta, e aquelas tardes cariocas, né? Quente, aquele verão vermelho do Rio de Janeiro. E, de repente, eu olhei para o meio entre os leitos e comecei a ver algo que não era dessa dimensão. Não era deste mundo. Aliás, eu não falo deste mundo. Mundo é planeta, né? Esse planeta Terra, não é. Isso aí é outra história, a ciência de Deus. Eu falo de dimensão. Tá? A ciência já provou a existência de mais de 10 dimensões. A física teórica já provou isso. E a Bíblia fala nisso o tempo todo. Mundo dos mortos, Hades, Sheol, tudo dimensão com os nomes dos autores da época. Por isso tem que saber ler a Bíblia, viu? Pode lendo assim, engolindo igual pato, não. Então, eu comecei a ver umas figuras ali no meio, uns seres branquinhos. Um estava bem perto da minha cama. Ele tinha um papel na mão. Frio, estavam de luvas. Eu me lembro das costurinhas das luvas, e um papel. Depois eles foram se tornando, estavam ali por minha causa, porque estavam um olhando para mim e os outros falavam. Eles falavam em sons musicais. Eles cantavam? Não, mas parecia canto. Eu me lembro deles conversando entre eles. Coisa linda. Eu fiquei paralisada e quis chamar a moça do lado para ver também. Mas eu não queria tirar o olho, porque foi rápido. Não deu para eu chamar a moça que estava dormindo, uma outra paciente. E, de repente, eles já ficaram translúcidos. Não sumiram assim, não. Ficaram translúcidos. Eu continuei vendo eles se movendo, falando um com o outro, como se estivessem ali me examinando. Daquele momento em diante, tudo começou a mudar. Você acha que eram anjos? Sim, tem muito tipo de anjo. Anjo, arcanjo, querubim, serafim, homens de branco, seres celestiais. E o que eles falavam? Qual deles eu não sei. Eu não sei. Falavam entre eles. Eu só sei que daquele momento em diante, tudo começou a mudar. Tudo. Voltei para o quarto. Por que não fiquei no quarto? Porque eu precisava de um espaço maior. Você ficou no quarto sozinha? Eu fiquei na enfermaria praticamente sozinha, porque era grande. Tinha uns 10 leitos de um lado e uns 15 do outro. Sim. Tá? Aí eu voltei para o quarto, tudo começou a mudar. A médica começou a mudar. Tudo começou a ter um outro rumo, até que um dia eles mandaram os psicólogos me preparar para me entubar, porque eu já não respirava direito. Já não comia há vários dias, porque não conseguia engolir. Eu comia com um canudinho de soro, o suco. Só. Aí eles resolveram me botar nos aparelhos, e aí foi meu grande desespero. Grande, imenso, porque eu falei, minha família vai vir aqui, vai olhar para mim, eu não vou poder falar, porque eu estou entubada, e vou ver a morte aos poucos, vou ver meu filho, que vai chegar aqui, eles vão trazer o Albert para se despedir de mim.
Eu não vou aguentar isso, que vida injusta. Eu quero uma explicação. Quer saber uma coisa? Deus não existe. Claro que não. Se existisse, eu quero falar com ele, então. Quero conversar com ele. Saber que história é essa. Olha, eu conheci o Livro dos Mortos, eu conheci o livro de Allan Kardec, eu conheci o Nosso Lar, eu conhecia todos os livros de Chico Xavier, de Valdo Vieira, mas não conhecia a Bíblia. Ninguém me ensinou a Bíblia. Ninguém me recomendou. O bandinho, o grupinho de crente que tinha lá na minha cidade, eles viviam escondidos de tanto preconceito. Eles viviam escondidos. Que tinham preconceito com eles. Com eles? Os crentes não eram aceitos como agora que está na moda, todo mundo é crente. Não. Isso nos anos 60 era uma vergonha. Nos anos 70 era uma vergonha ser crente. O comum era ser espírita? O chique era kardecismo, que é o espiritismo, auto-espiritismo. Católico, espírita era mais ou menos ligado, uma religião com a outra, budista, messiânico, isso é que era chique. E de matriz africana, candomblé, umbanda? Não se chamava matriz africana, né? Chamava mesmo, lia de umbanda, quimbanda, nagô. Eu tenho uma experiência no livro contada de 20 dias que eu passei internada numa linha de nagô, num centro espírita, dentro do centro espírita. E essa experiência que eu vi lá, fantásticas, estão num capítulo do meu livro, muito interessante, que eu recomendo que vocês leiam. Então você teve experiência, mas você já estava doente nessa época? Doente? Eu fui lá para ser curada pelos guias. Passou por cirurgia espiritual nesse local? Tudo. Inclusive, passei uma noite inteira em pé numa cova preta do cemitério. A 7ª cova preta da 7ª fileira. À meia-noite, eu tive que ficar em pé com a cambona, me jogando pedaço de legume, dizendo que eu ia tomar um banho de legume e ia sair curada de dentro do cemitério. E eu fui. E ficou lá? E fiquei em cima da cova, morrendo de medo, que eu falei, meu Deus, vai ter formiga aqui na minha perna. Aí só falta o defunto segurar aqui na minha canela, eu estou incomodando gente morta, mas que nada. Saí dali pior ainda do que estava. E ainda tive que pagar para entrar, em dólar, porque o meu caso era grave, tinha que pagar em dólar. Meu Deus! Isso aí. Agora, eu não estou dizendo nada contra as religiões de matriz africana, contra eles, absolutamente. Você está falando da sua experiência. A minha experiência foi essa, nos anos 70, tá? Onde crente também, nada. Eu tive uma ajudante crente na casa dos meus pais, que no dia que ela viu nós arrumando a casa para a sessão espírita, ela saiu catando as coisas dela, botando num saco e saiu correndo. Eu ainda cheguei na porta e disse, Maria, volta, minha filha. Vai ter uma sessão aqui, eu quero te apresentar o espírito do meu avô, ele vai baixar agora. Aí que ela correu mais. Quer dizer, corria da gente, só porque a gente falava com o espírito. Quer dizer, e ninguém sabe quem são os espíritos, né? Ninguém sabe se era realmente meu avô. Não sei. Eu não estou aqui para julgar. O homem não tem capacidade de julgar. Eu estou contando o fato. E ela correu, nunca mais achou. Ela não voltou nem para receber o salário dela, a Maria. Tem no meu livro também, chama Maria das Flores. Isso ainda no Espírito Santo, né? No Espírito Santo, antes de eu adoecer, antes de eu ser miss. Tá. Bom, então, quando eu saí daquele cemitério, eu estava pior ainda. E nada resolveu, até que eu fui subindo com a minha mãe os degraus da Santa Casa, cheguei um por um, achando que eu nunca voltaria, corredores e mais corredores, aquele som, aquele cheiro que não saía do meu nariz, da minha própria carne apodrecida. É um cheiro horrível. Antes de continuar, eu quero citar para vocês que no meu livro também tem uma teoria extraordinária de um médico judeu chamado Dr. Judá Folkman, e ele tem uma teoria sobre o câncer. Ele tem a teoria, e eu copiei exatamente como saiu na revista Veja, uma revista famosíssima de todos os tempos. E ele diz que o câncer é uma inteligência predatória. Ele tem a teoria. Como assim? Que ele tem características de inteligência. Primeiro, ele não dá nos exames. Por muito tempo.
Porque ele primeiro se cerca dentro do organismo, puxando as veias, que ele se alimenta de sangue. Pensa, o mistério do sangue. Ele se alimenta de sangue. Quando ele está estabelecido com todas as veias ali do que ele precisa para crescer dentro daquele ser humano, que é um hospedeiro, aí ele aparece nos exames. Já quando não tem mais jeito. E o Dr. Judá Folkman prova isso. De maneira extraordinária, tem num dos capítulos do meu livro, eu copiei a grande descoberta desse médico judeu, premiadíssimo no mundo da ciência. E fala. É como se fosse algo exterior, ele explica isso? Como se fosse algo exterior que entra no organismo ou não? Ele se desenvolve dentro do organismo. É um vírus, né? Que nunca foi descoberto ainda, né? Mas é um vírus, ele entra no organismo. Agora, ele enfraquece o organismo primeiro. Olha os sofrimentos que eu estava passando. Sofrimento com o marido violento. Sofrimento com a ausência do filho 1 ano. Ele baqueia primeiro. Quando uma pessoa com câncer me pede oração nas igrejas que eu vou e tudo, primeira coisa que eu digo é o seguinte: quem te magoou? Quem te magoou? Vamos começar por aí. Quem magoou você? Porque eu fui muito magoada. Muito magoada. E aquilo vai diminuindo suas defesas. Quando você tem fé, a fé, como é que se adquire? Se compra na farmácia? Não. Isso é crença. Eu tinha crença, mas não tinha fé. Eu tinha crença no espiritismo, eu tinha crença no catolicismo, eu tinha crença no budismo, eu tinha crença no shintoísmo do Japão, mas eu não tinha fé. A fé só vem para quem escuta a Bíblia. Quer dizer, aconteceu tudo isso e eu não tinha fé. Não. Fé, substância, que Deus usa para os milagres e usou para criar o cosmos, só quem ouve o contrato que ele fez com o ser humano e com Satanás também. Ele participa desse contrato, chamado Bíblia. Por isso querem destruir o povo que escreveu a Bíblia. E destruir o próprio Jesus, que também era judeu. É isso aí. Agora, não estou falando mal dos árabes, não, tá? Porque eu gosto dos árabes, porque eu amo os árabes. Eu quero todos os filhos de Ismael um dia convertidos ao Senhor Jesus. Sempre vou a Jerusalém, sempre passo pelo Egito, oro pelos árabes, tenho um coração voltado para aquele povo de Gaza, para que tenha a melhor solução para eles. Fico com muita pena, e com muita pena também de todo aquele massacre contra os judeus, que aquilo é uma coisa de pior do que filme de terror, algo que eu nunca imaginei que eu veria com os meus olhos. Mas a briga entre eles é uma briga de família, eu não me meto, eu amo as almas, tanto do judeu como do árabe. Agora eu já respiro melhor, vou voltar para a história, Giovana, me ajuda. Mas você falou que você não tinha fé, você tinha crença. Então, é como se você frequentasse muitas religiões, mas que Deus, de alguma forma, ficasse em segundo plano em todas elas. Eu nem pensava que eu podia falar com Deus, ter um diálogo, um código. Era um Deus muito distante. Não, para mim, nem existia. Eu tinha os guias que existiam. Você parece comigo, hein? Você fez um gesto aí quando eu era da sua idade, você lembra muito. É. Você fez um gesto assim, muito obrigada. É verdade, que eu era muito linda mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer é que quem não sabe os textos bíblicos não tem fé substância. A fé só vem pelo ouvir, falar, escutar a palavra de Deus, a palavra de honra de Deus na Bíblia. Está no livro de Mateus isso. É essa a regra. Fora isso, você conversa com a pessoa de qualquer religião, ela acha que tem fé, mas ela tem crença. Ela crê. Crê que pode, crê que Deus pode, crê que Jesus existiu. Ela crê. Mas isso não é suficiente para um milagre. O meu caso foi uma exceção.
uma exceção, porque eu não conhecia a Bíblia. Ninguém pregou para mim, nunca. Só fugiam de nós lá de casa, que éramos espíritas. Ao contrário, os evangélicos têm que entrar nas famílias e ajudar a essas pessoas, que quando eles vão para o espiritismo é que estão precisando de ajuda. Tá? Vai buscar onde conhece, né? Muitas vezes, por exemplo, você ia buscar onde você conhecia espiritismo. Mas lógico. Onde você cresceu e conhecia. Lógico. Sim. Conheci muito a minha família. Nós fazíamos sessão em casa, eu participava. Eu só não era médium, mas participava. Então, eu fui procurar isso. E depois dessa visão que eu consegui captar essa dimensão com esses seres celestiais, mudou tudo. E até que chegou o dia que eles iam me entubar. Me prepararam como psicólogos. Foi horrível. Eu queria expulsar aqueles psicólogos dentro do quarto. Como que eles falaram para você? Falaram muito bem, com muita paciência. Mas eu estava muito lúcida. Essa maldita doença, chamada câncer, além de tudo, te dá muita lucidez. Ela aumenta a lucidez, para que você sofra ainda mais até morrer. Você estava lúcida, mas ao mesmo tempo não conseguia nem respirar. Não conseguia direito. falar. Respirava muito devagarzinho e mal conseguia falar. E a lucidez é sobrenatural. E uma calma. Eu acordava de manhã e escutava. A primeira coisa que eu escutava de manhã era assim: fique calma, eu sou seu câncer. Você escutava uma voz falando isso para você? Sim. E o que você acredita que era isso? Não sei. Se você tiver uma ideia, responde para a Giovana ou para mim, porque eu pedi também ao André para colocar o meu e-mail durante toda a entrevista. Meu e-mail, martaander7@gmail.com, né? Você consegue colocar para a venda de livros, encomendas. É o meu WhatsApp, 31993383507, é para os livros. E para comunicação, sua opinião é muito importante. Eu não sei. Muita coisa eu não sei. Também sei uma porção de coisas hoje em dia, mas não tudo. E você escutava essa voz? Escutava. Ela vinha isso de dentro de você? Vinha dentro da mente. O Judá Folkman, por isso diz, porque talvez não seja só comigo que isso aconteceu, que é uma inteligência predatória o câncer. Ele põe a pessoa calma. É como um animal, um tipo de morcego, que morde, abana com a asa e o animal não percebe. O boi no pasto não percebe. Muitos predadores da natureza fazem isso. A vítima fica parada, tá? Isso aí não é normal. E eu estava exatamente assim. Mas nesse dia que os médicos disseram, amanhã cedinho estamos aqui para fazer o procedimento, para te entubar, foi o meu desespero maior de todos os momentos. Aí eu cheguei, quando eles foram embora, tinham 2 pessoas no meu quarto, na poltrona. Uma médica que tinha feito cirurgia plástica e um porteiro de um prédio, seu Jorge. A médica, eu não lembro o nome. Ele estava no meu quarto. Eu já estava andando com muita dificuldade, além de tudo inchada. Equivalia a eu estar com mais de 125 quilos. Inchada, cheia de dobras de inchaço no corpo. Restava muito pouco daquela atriz, modelo, Miss. E quando então eu me tomei de raiva. Com a médica ali no quarto ainda? Não, a médica tinha ido só me visitar. Tá. Ela não estava indo fazer nada comigo, não. Eles iam toda tarde lá. Me visitar era mais ou menos 6 horas, 5:30 para 6 horas. E eu, naquele momento, entrei em pânico, desespero, e levantei, peguei um papel e escrevi um bilhete de despedida para o meu filho, que esse bilhete está aí no livro,
prefiro não falar. Despedindo dele. E fui segurando pela cama, que era o leito, até a janela da grade. Segurei na janela. Estava ainda o sol, batendo dentro do quarto. Sol vermelho, por cima do muro da Santa Casa. Aí eu dei um grito, com meu último fôlego. Porque eu falei, agora que vai irritar a garganta mesmo, eu não vou poder falar mais nada. E eu gritei, Deus! Meu grito foi tão alto que eu me lembro do barulho dos pombos da Santa Casa, rodando, voando e saindo dali. Me lembro dos talheres, do jantar que estava sendo servido e que silenciou. Ficou aquele silêncio na Santa Casa. Quando eu terminei de dizer Deus, eu disse, se o Senhor existe, se apresenta para mim. Eu te desafio. Me cura, Deus. Mas, tem que ser amanhã. Se for depois da manhã, não vai adiantar mais. E me lembro, olha bem, do casal, né? Casal de amigos, mas não eram casados. Era seu Jorge e a médica, que olharam para mim, quando eu larguei a janela, que eu virei para eles estavam olhando para mim com raiva. Que isso? Quem é essa louca desafiando Deus? Por que não fica quieta e morre sossegada? É assim, viu? É assim. Aí eu olhei para eles, não disse nada, não. Aí o seu Jorge falou assim, a senhora pelo menos dá uma chancezinha para Deus, a senhora falou amanhã, dá uma chance para Deus assim de uns 20 dias. Eu falei, seu Jorge, eu não vou ter nem 20 dias de vida. Aí fui me ajeitando na cama, deitei, virei de lado e dormi. Que sono horrível. Um sono de trevas. Aquela escuridão. Como eu estava vivendo naquela escuridão. Mas, de repente, eu sentei no meio de um sonho. E quando eu sentei, eu estava dentro de alguma coisa sólida. Seria Nova Jerusalém? Seria uma carruagem de fogo de Elias? O que seria? Não sei. Não tinha placa. Eu sentei. Olhei em frente. Eu tenho melhores descrições no livro. Porque o livro tem 354 páginas. Dá para contar detalhes. Mas você estava sonhando ou você havia sido arrebatada? Não sei. Eu sei que eu disse, é um sonho? Eu não sabia. Não sei. Aí eu senti um choque elétrico, Giovana. Como se alguém me tocasse aqui nas costas e, ao me tocar, provocasse um choque. Aí eu lembrei do meu desafio a Deus. Falei, nossa, só falta ser Deus. Você sentiu alguém encostar nas suas costas. Um choque, como se fosse uma pessoa elétrica. Tocava e tirava a mão. Aí eu falei, Deus é o Senhor? Olha que chance. Vou perguntar tudo. Eu estava lúcida como estou agora. Mais ainda. Aí eu falei... E outra coisa, os remédios que os médicos me davam para me dopar no hospital, eu jogava tudo fora. E alguns eu guardava. Então eu estava lúcida, consciente. Eu descrevo tudo que eu vi lá. Eu me lembro dos detalhes. Era frio. Aí eu falei ao Senhor, me responde, Deus. Por que o Senhor quer me matar? O que eu te fiz? Era como se meu pensamento se transformasse em palavras. Você não precisava falar. Não. Era só por... Telepatia. Telepatia. Vamos chamar de telepatia, né? As igrejas chamam revelação. É a mesma coisa, né? Só que existe a linguagem mais igreja,
mas eu costumo falar minha história em linguagem jornalística, para todo mundo entender, de qualquer religião, qualquer nível cultural. Então, eu pensava, não precisava pronunciar. Aí, quando eu falava, tocava de novo. Quando eu terminava aquela frase, tocava outra vez. E tocava. Eu falei, peraí, então o senhor não fala como nós? É o Senhor mesmo, Deus. Então, já sei. Vamos fazer o seguinte, eu falo e o Senhor me toca. Se o Senhor me curar, olha, meu pacto aí. Meu pacto não foi no espiritismo, nem com Iemanjá, nem com a medicina, nem com o catolicismo romano. Meu pacto foi direto com o Criador. YHWH. Era um Deus diferente, que não tinha nas religiões que eu tinha ido. É esse Deus que eu apresento a vocês através do programa da Giovanni. É um Deus diferente. E ele, para me atender, não pôde atender na terra por causa da legalidade. Ele teve que me tirar da terra. E aí eu falei, se o senhor me curar, me deixar criar meu filho, eu te prometo, Deus, que eu vou te defender aonde quer que me chamarem e aonde quer que eu vá. Eu vou te defender. Um estalo, como uma bolha. Estourou alguma coisa. Instantaneamente. A Bíblia descreve isso num piscar de olhos. Instantaneamente, eu apareci sentada no leito de novo. Não deitada como eu estava, sentada. E as minhas pernas estavam balançando, porque foi uma retirada rápida. Velocidade talvez mais que a luz, não sei. Aí, as pernas balançando, e eu escutei a enfermeira do plantão noturno vindo pelo corredor às pressas, porque houve um barulho. Quando ela abriu a porta, ela abriu um pouquinho a porta e disse, o que foi? Eu falei, não sei. Aí virei de novo e falei, Deus, o Senhor existe, então peraí, não deixa eu sair desse sonho, não me leva logo nesse sonho, não deixa, me devolve não. Você queria ir embora? Eu queria ir embora, nunca mais voltar. A sensação foi de... alívio total. Aí eu encolhi e dormi de novo. Acordei com a maçaneta da porta, fazendo barulho, e eu falei, pronto, tô viva nesse hospital, que horror. Vou ter que enfrentar a morte. Que horror, eu não queria estar viva. Aí a porta abriu e eu, com o olho fechado, porque a atadura estava no rosto, eu sentei, estiquei o braço, como eu fazia todo dia de manhã, para eles colocarem agulha na minha veia, que já era uma agulhinha fininha chamada butterfly, porque eu não tinha veia mais. Quando eu estiquei a mão, eles não me tocaram. Aí eu abri esse olho. Quando eu olhei, eram 4 técnicos. Eles estavam já dentro do quarto de equipamento na mão, paralisados, olhando para mim, apavorados, parados. A primeira ideia que eu tive foi o seguinte, morri. Que bom, tô morta. Eles estão olhando para mim com medo, porque eu tô morta. Você achou que estava conseguindo ter alguma consciência mesmo morta? Mesmo isso pós-morte. Você sabe que isso me surpreendeu? Eu falei, meu Deus, então isso tem isso até no meu livro, Giovana. Eu falei assim, eu pensei assim, esse negócio de alma existe mesmo, porque eu estou pensando direitinho aqui, estou vendo eles, então alma e espírito é verdade. Aí eu vim com a mão na atadura, que parava em 10 centímetros, só que não parou, desceu no nível da face. Quando eu tirei a mão, a atadura, enorme, caiu no meu colo. Não havia mais os 10 centímetros na face. Tinha sumido? Tava tudo murcho, não sumiu. Virou uma membrana. Virou uma membrana como, sei lá, vou comparar mal. Quando você joga um bife de fígado na banha assim, bife de fígado fininho, ele faz aquele geado assim. Secou? Não, molhado. Molhado? Estava molhado, mas no nível da face, e mais fundo até
do que a face. E aí eu olhei a atadura, pela primeira vez ela estava limpa, só estava úmida, mas não tinha mais pus, nem pedaço necrosado do rosto. Ela estava limpa. Aí eu vim com a mão no nariz, que estava envergado para cá, e a boca aqui. Quando eu passei a mão no nariz e na boca, estavam no lugar. Passei a mão na outra chaga, tinha murchado. Aí eu gritei, eu não quis saber de nada. Eu gritei, Deus existe! Vejam bem, eu não gritei, eu estou curada. Eu gritei, Deus existe. Isso é muito mais importante do que a cura. Isso é a coisa mais importante do planeta Terra em todas as gerações. Isso é a coisa mais importante para a humanidade. Existir um Criador que o ser humano pode se comunicar com ele. Isso é muito mais importante. E foi o que eu gritei. Peguei a atadura e botei aqui. Porque eu não estava tudo em carne viva, né? Aí eu saí gritando pela Santa Casa. Eu me lembro que muito tempo depois, horas depois, me acharam num corredor, me pegaram e trouxeram para o quarto, me encostaram na parede. E aí tiraram foto, doutora Luísio Argolo tirou essas fotos, e eu já vi o quarto cheio de gente. A irmã de caridade chegou, caiu de joelho, disse, tem 32 anos que eu trabalho aqui, nunca vi isso na minha vida. A irmã Odila falou. 3 pessoas que viviam no meu corredor, uma mulher e 2 homens, eu não sabia o que eles faziam ali, de plantão na minha porta. Eram donos de empresa funerária. Eles ficam esperando a pessoa morrer para oferecer o serviço deles. Para a família. Pois eles estavam dentro do quarto, apavorados, perderam aquele dinheiro, aquela mercadoria, porque não ia haver velório mais. E todo o quarto cheio de gente, e eu só falava uma coisa, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Eu passei vários dias dizendo isso, daqui a pouco aquelas pessoas foram embora, daqui a pouco eu estava comendo, daqui a pouco eu peguei o meu ventilador, peguei a minha cesta que minha mãe tinha me dado de presente redonda de palha, botei minhas coisas dentro, dei umas coisas de presente para as enfermeiras, saí pelo corredor e desci aquela escada. Ainda levei arrastando o que agarrou no ventilador, um lençol da Santa Casa. Eu desci aquela escada, voando aquele lençol, e eu não me lembro se eu fui para casa a pé, gritando Deus existe pela rua, ou andando. Eu não morava muito longe da Santa Casa. Você teve alta depois de quanto tempo? Não, ninguém me deu alta, não. Eu fui embora. Você saiu? Mas não estou ensinando você a fazer isso, não, tá? Eu já tive outras experiências em medicina que eu, claro, espero alta. Era aquela situação. Sim. Não tive alta. 3 dias depois eu fui embora. Mas antes de a gente continuar aqui, deixa eu te perguntar, na sua visão que você teve naquela madrugada que você recebeu a cura do seu câncer, o que você viu? Dá para descrever um pouco? Que você foi levada, que você conversou com Deus? Eu abri os olhos, eu já estava... Como que era o lugar? Pela minha descrição, eu te digo que eu estava no universo, viajando, dentro de alguma coisa. Tá? E tem muito veículo na Bíblia que se fala, né? Muito. Elias mesmo foi sequestrada em né? E não sei o que era. Eu só sei que eu estava, era tudo meio cinza, era muito frio, tinha uma nuvem assim no chão, de tanto frio, como se fosse vapor gelado. E eu estava com a atadura no rosto, o tumor estava no rosto. E você ficou de costas? Eu sentei no leito. Era alguma coisa parecendo um leito, mas era retilínea. Diríamos uma coisa moderna, né? Que ainda não tem nem até hoje. Alguma coisa assim. E eu sentei. Foi por isso que eu sentia tocar nas minhas costas. Porque eu sentei para ver onde eu estava. Eu pensei que eu estava na Santa Casa. Quando eu sentei, eu pensei que era o leito da Santa Casa. E não era. Muito metálico. Muito metálico. Agora eu quero
pular para quando eu cheguei em casa, que algo extraordinário aconteceu. Eu fui andando com a atadura já colocada direitinho, porque eu levei uns 3 dias ainda no hospital, né? Desci aquela escadaria, fui. Quando eu cheguei no meu prédio, eu subi e aquele corredor que eu nunca esqueci tinha minha porta. E quando eu cheguei na minha porta, eu toco a campainha. Quem abre a porta? Meu filho. O Albert. Meu filho de 5 aninhos que ia ficar órfão. Fica mais pertinho do microfone. Ele estava ali, abriu a porta, brincando com um brinquedinho Playmobil. Eu ajoelhei e disse: meu filho, eu não tenho nada, não teria nada para deixar para você. Mas agora eu tenho. Tenho uma coisa para te dizer. Meu filho, Deus existe. Abracei ele, muito apertado. Um abraço eterno de mãe. E uma gratidão imensa a esse ente extraordinário chamado Deus. Entrei, fui para o meu quarto, estiquei aquele lençol da Santa Casa no chão e dormiu eu, ele e Deolinda no chão. E antes de dormir, eu cheguei na janela aberta, olhei para o céu estrelado entre o meu prédio e o prédio vizinho, olhei e disse: Deus das estrelas, o Senhor existe e o pior o Senhor já fez. Eu estou curada. Só tem uma coisa, meu Deus, eu não tenho o que comer amanhã. Será que o Senhor podia providenciar comida para mim, para Deolinda e para o meu filho? Quando eu acordei de manhã, a janela aberta, eu passei a mão aqui do lado, Albert não estava mais, Deolinda não estava. Aquela voz, eu sou seu câncer, silenciou, não tinha mais. E aí eu ouvi um grunhido, uns piados. Quando eu virei, que eu olhei a janela aqui do meu lado, ela estava crivada de pombos. Quando eu vi os pombos, eu entendi na hora. Gritei: Albert, meu filho, traz milho. Deolinda, traz um saco. Deus mandou pombo e nós vamos comer pombo. Meu Deus. E eu comi pombo. Vocês 2 anos. Pombo? Eu não tinha dinheiro para nada. Eu tinha vendido tudo, perdido tudo. Até roupa eu vendi, até louça. Só restou uma panela de pressão, um fogão e uma geladeira velha. Pois aí nós fazíamos o pombo e eu dei muito caldo de pombo pro Albert. Talvez por isso ele tem 1,95 m hoje em dia e calça 46 para 47. Meu Deus! Ele é um gigante. Um gigante intelectual, hoje em dia advogado, coautor do livro, especialista em literatura, principalmente de cinema. E está aí com a mamãe. De vez em quando ele namora, termina o namoro. Ah, ele nos casou? Eu não me... por opção. E eu nem estou aí. Eu fico só pedindo a Deus: olha, Deus, eu não quero, não sou contra, não. Mas a minha família é uma família de solteiros, né? Ah, é? Meu irmão, deputado federal, Jorge Anders, médico, é solteiro. Doutor Ulisses Andes foi deputado estadual, solteiro. E meu pai foi o único casado que chegou a ser prefeito. Quando eu era estrela de teatro, que eu entrava no teatro e dizia: meu nome é Marta Anders. Meu pai é prefeito. Caía todo mundo na risada pensando que não era, que era texto. Ah, é? Mas era verdade. Aí os diretores começaram a me dar um texto livre para eu falar o que eu quisesse na plateia. E aí eu falava a verdade. Só que todo mundo pensava que era um roteiro. Olha. Quer dizer, Deus já estava preparando um roteiro para a gente fazer um filme. E comi pombo. Depois é que eu descobri que pombo é um alimento presidenciável, assim como a minha idade. Eu te falei, né, Falou. A minha idade, 80 anos, é presidenciável. Presidente Trump, 80 anos. Presidente Lula, 80 anos. E por aí vai. Então, eu estou numa idade maravilhosa. Se você tem 80 também, parabéns, tá? Agora, tem um desses presidentes que o prato favorito dele é pombo, chama Clinton. O prato que fizeram no Brasil para ele
pombo. Então, Deus estava me dando uma comida presidencial, chique. E eu comi até que a Globo me chamou. Fizeram um personagem só para mim. Cabelo jogado aqui no rosto para destapar, para cobrir as lesões, as feridas, né, as marcas das lesões. E eu entrei de namorada do surfista Cadu Moliterno na novela O Pulo do Gato. Fiquei nela. Olha como a Globo foi boa para mim. Graças a Deus, tá? Não tenho queixa. Até que um dia eu cheguei em casa e vi a minha cena pela televisão, o vento levantou, isso aqui tudo parecia ruído de ratos. Não sei como a Globo criou ainda alguma coisa e me ajudou desse jeito. Eu só sei que eu não voltei mais lá. Você não quis mais, então. Você até voltou a atuar, mas você mesma não quis mais, porque deixou algumas sequelas. Não, ficou horrível e eu procurei cirurgiões plásticos, os mais famosos, Fabrini, Pitangui. Ninguém quis me tocar. E isso durou até uma década atrás. Por que ninguém queria te operar? Por causa do câncer, que era Tinha um medo lugar... de voltar? É lógico. O médico mais corajoso e único foi o Dr. Charles Yamaguchi, daqui de São Paulo, cirurgião plástico, que ele fez uma plástica reparadora na minha face e me botou em condições de viver, tá? E eu estou visitando ele essa semana para ver se ele tira um pouco de silicone que sobrou aqui no rosto. Vamos ver se ele continua do mesmo jeito. Ele foi valente, corajoso, fez a cirurgia, eu fiquei com o rosto inchado deste tamanho, imensa. E aí, depois desinchou e eu fiquei em condições de viver. Porque depois que eu vi aquilo na Globo, eu falei, eu não aceito mais papel nenhum. E começou uma sequência de eu procurar o Deus que me curou nas religiões, não encontrei. E aí, 7 para 8 anos depois, mesmo com a face como estava, porque essa cirurgia aconteceu depois que eu me tornei cristã. Até então você não tinha encontrado a religião certa para seguir esse Deus que você havia conhecido. Isso. Eu saí procurando a religião que tivesse esse Deus. Certo. Porque não era o Deus das religiões. E por onde você passou? Mas antes, a gente pode colocar aquela fotinho que você tá com o rosto? Ah, por favor. Coloca. Desculpe, eu até esqueci. Pode colocar a foto da doença. Eu chamo de foto da doença. E era novinha, olha. Aí como ficou. E não estava ainda. Ó, o nariz e a boca estão no lugar. Sim. Tá? Isso aí foi o que amanheceu. Ah, foi assim que amanheceu? Já tinha murchado já. Isso. Foi a foto que ele tirou no dia que eu estava gritando. Olha, o nariz da boca do lugar e o olho destapado. Entendeu? Agora, isso tudo aí do lado era muito maior, né? Tinha 10 centímetros de altura. Isso aí foi secando, como você falou. Secou, foi secando, virou uma placenta seca, assim, tipo uma casca de ferida, e eu joguei no lixo. Nossa. E aí embaixo não tinha pele. Tinha uma película em cima do tecido que sobrou lá no fundo. E ficou fundo, assim? Tudo destruído ali. Parecia que um rato tinha roído tudo, aquele buraco. Ficou muito tempo e em todos os exames que eu ia fazer, aparecia algo luminoso aqui. E os médicos voltavam para perguntar o que era aquela luz, tipo uma luz negra. Uhum. Aparecia nas chapas, em volta aqui do rosto todinho. Ah, aparecia quando tirava... Uma luz na chapa. Aí os médicos voltavam e diziam, o que é isso? Ninguém sabe, até hoje ninguém sabe. Se tiver uma opinião, manda para Giovana. Tá? Eu não sei o que era. Depois foi sumindo. Outro detalhe curioso, eu fiquei enxergando no escuro por muitos anos. Eu enxergava no escuro. Breu total, eu lia. Você lia? E o meu filho é que notou. Ele falou, mamãe, por que a senhora entra dentro de casa e não acende a luz? Eu falei, é mesmo. Eu estou enxergando tão bem, mas eu não enxergava tudo claro. Estava tudo escuro, mas eu enxergava tudo.
E você Até acha hoje que eu tenho um também pouco fez parte do milagre? Também fez parte. Não sei o que é isso. Meu filho chama de nictalopia, segundo a cultura dele, que ele é muito informado, e que pessoas que têm isso são usadas pela polícia para ler documentos secretos no escuro, na polícia internacional. Entendi. Né? Mas eu quero chegar em algo que aí sim é que nós vamos encerrar essa nossa entrevista maravilhosa, é o seguinte: 7, 8 anos procurei Deus, não achei. Comecei a ter uma depressão muito grande. Não aceitei mais trabalhar em lugar nenhum, porque ninguém também ia me contratar, né? E eu não me preparei para nada. Eu estudei Belas Artes, mas uma pessoa nesse estado não consegue produzir nada. E aí eu fui fui decaindo, não tinha mais dinheiro para nada de novo. Não quis ir morar com meus pais, levar meu filho. E foi quando eu tive uma depressão suicida e marquei o dia do suicídio para o dia 9 de julho de 1984. A cura foi dia 6 para 7 de fevereiro, mês que nós estamos. Esse é meu aniversário, viu? Ah, é? Essa entrevista foi Deus que programou. Foi. Presente de aniversário, viu? E eu estou recebendo todas as honras. Chego no hotel, uma coisa... É meu aniversário. É, e só para o pessoal ficar sabendo, o check-in ia ser 2 da tarde. Você chegou em São Paulo 8 da manhã, 9 da manhã. 7 da manhã, 7 e pouco. Foi pro hotel e foi bem recebida. E ninguém sabe nem meu nome lá. Eu já fui recebida como uma princesa, como uma aniversariante, né? E já me deram de cortesia ao quarto. E eu fui em uma loja aí que os funcionários todos saíram na porta para me levar no táxi. E reverência para tudo que é lado, sem saber nome, nada. Eu não falei nem que eu estava sendo entrevistada pela Giovana, porque se eu falasse antes, vinha luta espiritual. Por isso que eu não falei. Então, voltando ao desfecho da parte 1, eu estou fazendo aniversário, 6 para 7 de fevereiro, foi essa semana, foi quando eu amanheci curada. E agora, levou 7 anos para 8, de 77 a 84. Eu procurando Deus na terra e não achei. Nenhuma igreja me evangelizou, viu, crentes? Tá? Nenhum pastor, nenhuma igreja. E eu também não procurei muito. Aliás, eu cheguei um dia a um culto, mas fiquei decepcionada. Não me responderam nada do que eu perguntei, não souberam falar, uma língua que ninguém entende. E eu era uma pessoa que eu não sabia nada de igreja, de crente, de Bíblia, né? Então, não agiram adequado. Então, eu marquei o suicídio para o dia 9 de julho de 1984, mandei meu filho descer para o playground para ele não ver e fiquei dentro do quarto, esperando escurecer para me jogar da janela. Nessa hora, quando eu tomei o impulso para me jogar, algo extraordinário aconteceu, que eu não vou poder contar para vocês hoje, mas prometo para a Giovana que quando fizer aniversário dessa data, 9 de julho, quem sabe eu volto se a Giovana me convidar? Com certeza. Para contar a segunda parte, que você vai ficar impressionado. É de fazer inveja a Hollywood. É de fazer inveja a Steven Spielberg e George Lucas. Tá? Mas aí você pode contar em qual igreja que você encontrou e se teve alguma igreja que você encontrou? Eu fui a todas. Depois... Foi na minha casa. Foi na sua casa? Foi na minha casa. E de lá é que eu fui levada para uma igreja. E você pode falar o nome? Hoje em dia, eu procuro decorar a Bíblia. Eu só trabalho com o que está escrito. Agora, aguentem a minha interpretação, tá? Eu sou ligada à cosmologia judaica.
Eu tenho um vídeo que essa é produção minha, posso citar e pode até depois colocar um pedaço. Uma foto tem, que é a ciência de Deus. Você tem um vídeo no seu canal, eu vi. Tem o esse canal vídeo. Marta Anders, Isso, que dá para acessar e ver. Tem. YouTube, Marta Anders Oficial. Tem lá um vídeo, A Ciência de Deus. Eu escrevi aquele texto em linguagem jornalística, um período ali do Apocalipse, com a ciência de Deus, sem usar linguagem de fanatismo, tá? Mas eu tenho uma revelação para fazer para vocês. Eu sou fanática. Eu sou fanática por Deus. Eu sou fanática por Jesus. Eu sou fanática pela Bíblia. Tão fanática que eu durmo com a Bíblia na minha cama. Eu praticamente decorei todos os textos que eu tenho precisado. E eu só trabalho assim. Está escrito. Está escrito. Não pense que é fácil. Uma amiga minha disse, você consegue tudo que você quer. Você falou com Deus. Gente, olha quem fala com Deus na Bíblia, o que aconteceu com eles. Olha o apóstolo para chegar nisso. Olha Jó, que é citado, do momento que eu me fui curada no livro, que eu adoeço no livro em diante, eu cito Jó o tempo todo. Eu sofri igual a Jó, pior do que Jó. Porque Jó era homem. E não fala que ele foi afetado na face. Eu sou uma mulher. Tá? E Jó já tinha Deus. Jó já tinha, é verdade. E eu não. Então, eu sofri mais do que Jó. E eu cito isso no meu livro. Então, eu quero agradecer a Deus por estar aqui no programa da Giovana. E que Deus abençoe você que está assistindo. Mande sua mensagem, sua resposta. Se comunique também comigo. Pode olhar o meu canal, já que a Giovana citou. Sim. A Giovana Alba, linda, maravilhosa. Muito parecida comigo quando eu era da idade dela. Você tinha me falado que você foi considerada a rainha da comunidade gay. Sim. Tem uma citação dessa no meu livro. Tá? É muito importante falar isso. Eu não julgo os homossexuais, os gays, tá? Porque nós, ser humano, não temos capacidade para julgar comportamento nem nada de ninguém. Eu apenas amo as pessoas, tá? Então, quando eu era atriz, estrela da noite carioca, paulista e do Brasil, eu fui eleita rainha gay várias vezes, 5 vezes. Eu tinha os troféus lá em casa, o gato gay. Um gato preto desse tamanho que eu ganhava na grande festa que os travestis faziam. E eu era muito amiga da comunidade gay. E quero citar até um nome de uma pessoa que, quando eu entrava numa peça dela, trabalhando com a Gildo Ribeiro, eles citavam imediatamente meu nome no texto da peça. Né? Chamava Rogéria. Era um travesti, era um rapaz chamado Astolfo, travesti Rogéria, e foi muito minha amiga, maravilhosa, não sei se chama amiga ou amigo, porque ela sempre se assumiu como homem, tá? Ela não tinha essa cabeça de achar que era mulher, não. Ela era um homem que era um travesti, interpretava aquele personagem fantástico, engraçadíssimo, e tinha um cabelo lindíssimo, a Rogéria, e tinha as entrevistas super interessantes, porque ela era muito inteligente, e ela é citada no meu livro, e meu filho e eu colocamos lá, mas aí tem que ser lido, uma teoria sobre um cientista que tinha um filho gay e que criou uma teoria para ele, cito, e não tenho nada contra. Tenho, ao contrário, muitos amigos gays, muitos me procuram pedindo conselhos, pedindo oração, muitos. É isso que eu queria deixar registrado. E também o Dr. Judá Folkman, no livro. E, finalmente, Giovana, eu queria falar sobre um projeto que eu tenho de transformar o livro. Quem sabe, Giovana, não faz meu papel? Posso fazer. Da minha idade. Vou te interpretar. Você sabe que é possível? Eu acredito, porque eu terei que procurar uma pessoa que tivesse um rosto
parecido com o meu. E ela é parecida. Aí você vai me falando, aqui eu caí de joelho, aí eu faço igual você. Nós fazemos, sim. Meu filho vai ser o diretor. Eu queria chamar o Regis Cardoso das novelas, mas infelizmente ele partiu. O grande diretor de novelas da TV Globo. Então eu fiz um projeto, o livro, porque quando o diagramador me entregou esse livro para rodar na editora, ele disse, isso aqui é um filme. Esse livro é um filme e vai ajudar muito a pessoas com câncer, pessoas desenganadas, pessoas que não sabem que Deus, você pode se comunicar com Deus. Isso vai ajudar a humanidade. Faça um filme disso. Foi um diretor na minha casa querendo os direitos autorais, eu não dei, porque eu falei, eu tenho experiência para fazer isso. E fiz um projeto, ele foi aprovado pela Lei Rouanet. Mas a Lei Rouanet aprova, mas não manda o dinheiro para você. Você tem que conseguir isso através de firmas, doações. E eu quero deixar em aberto, você que tem uma firma e que quer que o seu dinheiro seja investido para o bem da humanidade, sendo você cristão ou não, se você quiser, você se comunica com a gente, ou comigo, ou com a Giovana, tá? Para a gente conversar a respeito. E se você é um empresário, você sabe que essa lei permite que você transfira o seu imposto, ao invés de pagar ao governo, pague para esse filme. E o dinheiro não vem para minha mão, tá? Ele fica retido no Banco do Brasil e só é liberado segundo o filme vai acontecendo. Se, caso esse plano A não for aprovado por Deus, aí nós entramos com o plano B de fazer o filme independente, e aí você pode acionar e fazer a sua doação de quanto for, para a gente colocar nessa mesma conta do Banco do Brasil, e a gente começar as filmagens, porque eu acho que eu já encontrei agora a atriz para fazer o meu papel. Eu vou deixar o contato da Marta aqui embaixo, e aí vocês podem entrar em contato com ela. Agora, a última pergunta. Você falou que se alimentou de pombo durante um tempão, alimentou seu filho também, e depois como que você fez? Quando a Globo me chamou para fazer a novela, eu joguei o prato de pombo para cima e passei a comer filé mignon, ué. Eu ganhava muito bem na Globo. Quando você voltou a fazer novela? A novela última que eu fiz com a cicatriz no rosto. A tal chamado Pulo do Gato. Quando eu parei, aí é que a minha vida foi decaindo. Porque eu não quis mais. Sim. Aí eu trabalhei em 1, 2 peças de teatro, porque teatro é de longe. A maquiagem muito pesada não fica ruim no teatro. Mas a televisão é muito detalhe. Né? Então, eu fiquei de longe. Aí trabalhei em algumas peças de teatro. Aí eu não era convertida. Eu dancei meu último carnaval, que eu era destaque de ouro da Avenida, e escrevi de novo um bilhete de despedida do meu filho e marquei o suicídio. O que aconteceu naquela noite do suicídio, eu conto na nossa próxima entrevista. Ótimo. E você viajou o mundo inteiro, né, Marta? Viajo o mundo inteiro. Muito bom você me lembrar isso. Eu trabalho em parceria com igrejas, em clubes, teatros, igrejas, contando meu testemunho em campanha, ministrando a palavra de Deus, ministrando a Bíblia, orando pelas pessoas e encerro com uma palestra só para mulheres. Os homens não podem assistir. É uma palestra bem-humorada, tá? Onde eu conto segredos de beleza desde que eu era Miss até as minhas experiências com a Bíblia no livro da Rainha Esther. Ali eu ensino a modelar o corpo, perder a barriga sem bisturi. Homem não precisa, deixa eles barrigudos, não tem importância. A mulher é que tem que... Que é o maior desafio da mulher, né? Perder aqui. Ficar, nossa, olha aqui, 80 anos, não tem nem um centímetro de banho aqui, não tem nada. Eu ensino. E ensino segredos também de como uma moça, por exemplo, conseguiu um namorado hoje em dia. Né, que está muito difícil. Tá? Tenta namorar meu filho para você ver como é difícil. Não é fácil, não. Ele é exigente. Tá? Eu também.
E hoje em dia a gente tem que ter cuidado com as noras, porque elas estão envenenando a família inteira. Tem que ter cuidado, então, né? Não é? Então não é qualquer nora, não, sabe? A gente tem que ficar de olho em tudo. É igual em São Paulo, você tem que olhar para a direita, para a esquerda e para cima, para ver se não está caindo um avião na sua cabeça. É verdade. Então a gente tem que fazer tudo isso. E eu ensino também ela a arrumar o namorado e ser pedida em casamento. Porque esse negócio de ficar só junto, ele tem que casar também. Então eu ensino a ser pedida em casamento. E o mais incrível, como, depois de casada, você manter o seu marido apaixonado toda a vida. Isso não é fácil. Não é fácil. Eu dou as dicas. Beleza em todas as idades, como se vestir gastando pouco e como seguir a Bíblia sendo casada, quando o marido é crente, quando não é. Então, essa é a minha palestra só para mulheres. Os homens ficam com as crianças. Bem-humorada, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, da alegria de Deus vem a força da nossa alegria. Tem alguma pergunta dos bastidores? Tem, mãe? Não? Ela falou tudo, né? Ela tá feliz, a sua mãe. Tá Com uma aparência linda, ela é muito bonita, muito vem jovem. Aqui, dá um oi. Isso, vem cá me dar um abraço. Obrigada, meu amor. Foi através da minha mãe aí, ó. Que olha que linda. Essa entrevista tá acontecendo. Quando eu vi... Olha pra cá. Olha que linda. Entrevista, falei, Giovana, chama. Olha que linda. E ela vai vir de novo. Vou fazer a segunda parte aqui em São Paulo. Ela é muito Vai ser outro aniversário. Vai ser outro aniversário. Então, eu vou ter hotel de cortesia do mesmo jeito. Isso. Porque eu faço 2 aniversários agora. 6 para 7 de fevereiro e 8 para 9, o dia do suicídio. Porque eu tô aqui, hein? Então, é Deus. Não me joguei da janela, não. Então, ótimo. Muito obrigada, Marta, por ter vindo, por ter dado essa entrevista espetacular. Com certeza a melhor agora do canal. Obrigada. Porque aqui tem uma obra de milagre, né? Não é só uma entrevista, é uma mensagem de Deus que você trouxe aqui pra gente. Maravilhosa. Sua entrevista, sua vida é um testemunho vivo. Você me dá mais um segundo? Claro, todos os segundos que você quiser. Se você está enferma. É tão linda essa moça, ela é cristã também. E eu sei que ela não vai se importar se eu fizer uma oração pelos doentes. Pode fazer. Meu amor, coloque a sua mão no vídeo. Ou você que está acompanhando esse doente, coloque a sua mão na pessoa enferma e no vídeo. Eu vou fazer uma oração por você. Senhor Deus eterno, Criador do universo, Criador do cosmos, e que habita em outro universo, que de lá o Senhor enxerga este universo que o Senhor fez para o Senhor Jesus. Nesse momento eu te clamo por esses enfermos que estão assistindo a esse programa, a essa entrevista. Meu Deus, derrama sobre eles a sua graça. Derrama sobre eles a fé que cura. Derrame sobre eles a tua unção, para que a partir de agora eles comecem a melhorar, porque a cura deles já está determinada. E no poder não do meu nome, nem em nome da Giovana, nem em nome de pastor, nem em nome de igreja. É no poder do nome, daquele nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Yeshua HaMashiach, em hebraico. É em nome do Senhor Jesus que eu determino que quem crer e colocar a mão no enfermo agora, já hoje, a partir de hoje, vai receber uma boa notícia. Ilumine os médicos, os medicamentos, Senhor, dessas pessoas. Console o coração delas e que elas se perdoem. E perdoem também todos que maltrataram. Você que tem um diagnóstico parecido com o que eu tive, perdoe, libera o seu coração. Como diz o Pai Nosso que estais nos céus. Perdoai as vossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Perdoai as nossas dívidas. Faça, receba o dom do perdão. Alivie seu corpo e levante e ande. Sê curado. E venha agradecer a Deus junto com a gente. Senhor Deus, muito obrigado, porque eu oro crendo. Eu não oro por brincadeira,
Eu estou orando baseada na Bíblia, que diz em Êxodo 15, 26, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos meus olhos, dos teus olhos, eu não permitirei sobre você nenhuma das enfermidades que eu permito sobre as pessoas do mundo, porque eu sou o teu Deus que te sara. Ele é o Deus que te sara. Receba essa cura. Amém. Amém. Muito bom, muito obrigada. Maravilhoso. Pessoal, então assim encerramos essa entrevista super especial e até o próximo episódio. Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do PandoraCast são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição da apresentadora, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.